Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Quem pegou esse tapete aqui na semana passada aí? Levanta a mão. Quem já escreveu no seu tapete a sua causa? Amém. Quem não escreveu essa semana, você vai escrever, viu, irmãos? Daqui a pouco nós vamos entregar o tapete para quem não recebeu. Mas antes disso, nós queremos falar um pouco da palavra, aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, o versículo 14 diz assim, ó. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos ler todos juntos? Vamos ler essa versão aqui, que aí todo mundo faz igual. Amém? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3 e... Por essa causa, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, né? Que eu estou firmada aqui na outra tradução. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Esse texto, o pastor André leu ele na semana passada. E hoje eu estou lendo novamente com a igreja, porque nós estamos vivendo essa temporada de mensagens, essa campanha, por essa causa me ponho de joelhos. E eu quero falar um pouquinho de por que causa nós temos nos colocado de joelhos e também o que nós temos feito diante das situações adversas que vêm contra nós. E a primeira coisa que eu queria era contextualizar a igreja, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está escrevendo essa carta. Ele não está sentado lá na sua mesa, na cadeira da sua casa. Ele não está tomando uma xícara de chá. Ele não está tomando uma xícara de café. O apóstolo Paulo não está lá com os pés para cima, sentado numa rede, na beira da praia do Rio Jordão. Não. O contexto histórico vai nos dizer que o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava numa prisão quando ele escreve essa carta. Quando ele descreve essas palavras. Quando ele diz à igreja de Efésios: por esta causa me ponho de joelhos. Agora, imagine você, irmãos, você na situação de Paulo. Imagine você preso injustamente. Imagine você lá na prisão por uma causa que não é sua, por causa do evangelho. Talvez você estaria reclamando, como eu. Talvez estaríamos murmurando. Talvez nós já teríamos desistido. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca a sua missão, ele coloca o propósito acima de qualquer situação. E ali diante da prisão, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios e diz: por essa causa me coloco de joelhos. Mas a causa que ele se coloca de joelhos não é o fato dele estar preso. Porque o apóstolo Paulo, ele não se ajoelha ali para orar ao Senhor por causa da sua circunstância. Ele não está de joelhos ali orando pelo fato dele estar preso. Apóstolo Paulo, ele se ajoelha para orar. Por quê? Por causa de quem? Apóstolo Paulo, lá se a gente for ler o decorrer desse texto, ele vai pedir poder do Espírito Santo para a igreja. Apóstolo Paulo, ele vai pedir que a igreja possa mergulhar no amor.
Apóstolo Paulo, ele se coloca de joelhos para pedir que o amor de Cristo seja o fundamento da igreja. Então aqui nós vemos, irmãos, algo muito interessante, muito especial. No momento mais difícil, no momento de prisão, no momento de cárcere, no momento de dor, de aflição, apóstolo Paulo, ele intercede por outras pessoas. No momento que ele teria todos os motivos para interceder por ele mesmo, para dizer: Senhor, eu estou aqui preso em teu nome. Ele se ajoelha e ele se prostra diante de Deus pela igreja, porque ele entende que o propósito é muito maior que ele. Ele entende que o propósito do evangelho é muito maior do que a causa dele. Ele entende que o propósito da propagação do evangelho é muito maior do que ele. Então ele entende: eu posso até ficar preso aqui o resto da minha vida, mas o evangelho não pode parar comigo aqui dentro desse cárcere. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar me comunicando da maneira que eu posso com a igreja, e eu vou instruir a igreja, porque a igreja não pode parar de propagar, a igreja não pode parar de deixar que o amor esfrie, a igreja não pode estagnar. Então o apóstolo Paulo coloca-se de joelho diante de uma causa que é maior do que a causa dele. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos ensina que o propósito é maior que ele. E eu quero perguntar para você: por qual causa você tem se prostrado diante do Senhor? O que você tem apresentado diante de Deus? E eu estou fazendo essa reflexão, irmãos, porque nós temos a nossa humanidade, ela sempre nos faz olhar para nós mesmos. A nossa humanidade, ela sempre nos faz olhar para as nossas vontades e para os nossos querer, para o nosso próprio querer, para o nosso próprio ego, regozijar naquilo que nós queremos, naquilo que nós ansiamos, e muitas vezes nós não observamos que aquilo que nós queremos não está de acordo com o propósito de Deus para se cumprir na nossa vida. Porque o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que aquilo que você quer para você. O propósito de Deus para a sua vida é infinitamente maior do que aquilo que você almeja no seu coração. Nesse mesmo texto aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo lá no versículo 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Enquanto o apóstolo Paulo estava preocupado com o propósito que era maior, Deus estava cuidando dele, Deus estava sustentando ele, Deus estava mantendo ele. E nós estamos preocupados muito no micro, né, olhando para o nosso umbigo. Estamos olhando para aquilo que nós queremos e não estamos tão preocupados com aquilo que Deus quer para nós. Porque aquilo que Deus quer para nós vai fazer com que a gente seja bem-sucedido pessoalmente, mas que o propósito dele na nossa vida, ele se cumpra nessa terra. Porque a sua vida, eu quero dizer para você, a sua vida tem um valor grandioso. Você não veio aqui nessa terra, passou aqui simplesmente para viver uma vida medíocre. O Deus tem um propósito muito grandioso na sua vida. Deus tem um propósito extraordinário na sua vida. Talvez você diga para mim assim: mas eu estou fazendo o que aqui? Eu estou aqui vivendo, né? Eu estou aqui fazendo o que dá para fazer. Mas Deus tem um propósito muito grande. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Ele lá desenhou a sua história. E Ele falou que Ele determinou para você os planos que Ele tinha para cada um de nós. E quando a gente olha para o nosso umbigo, quando a gente se prostra de joelho para orar, pedindo a Deus aquilo que a gente quer, nós deixamos de viver a grandiosidade de Deus na nossa vida. Nós deixamos de viver a grandiosidade de Deus na nossa vida. E aqui para exemplificar,
para vocês, eu quero trazer à memória. Uma história muito conhecida, que eu gosto muito de falar sobre ela, que é Ana. Ana, a Bíblia nos relata lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que Ana, ela queria muito ter filhos, mas Ana era estéril. A madre de Ana era cerrada. Então, Ana, ela sofria muito com aquilo. E nós sabemos que naquela época, uma mulher que não dava filhos era uma mulher que estava à margem da sociedade. Era como se ela tivesse sido castigada por Deus por não poder ter filho. Então, Ana, ela era muito triste, muito amargurada de alma. E a Bíblia diz que ela tinha todo o amor do seu marido. Apesar de Eucana, o seu esposo, ter outra esposa chamada Penina, a Bíblia diz que Eucana dava porção dobrada para Ana. Para Penina ele dava presentes, mas para Ana ele dava porção dobrada, ele entregava mais. Porque ele amava Ana. Ana era a mulher do seu coração. Mas Ana, ela tinha essa causa. E ela queria um filho para si. Ela queria um filho porque Penina, ela humilhava Ana. Penina, ela ficava esfregando os filhos dela na cara de Ana e falando, eu tenho e você não tem, eu posso e você não pode. Então ela se sentia amargurada, se sentia pior das mulheres, porque a única coisa que naquela época as mulheres pensavam era dar continuidade à descendência do marido, ela não podia fazer. Então ela se sentia uma mulher inútil, uma mulher desprezível. Então Ana, certo dia, subiu ao monte, e lá no monte estava seu marido Eucana. Eles foram ofertar, porque era costume deles subir ao monte uma vez ao ano para sacrificar ao Senhor. E quando estavam lá no monte, Ana, eles comeram, se fartaram, mas Ana, amargurada de coração, chorava muito. Ela se rende aos pés do Senhor. E ela chora. A oração de Ana, ela foi tão diferenciada naquele momento, que o profeta Eli, ao ver Ana chorando ali diante do altar, ele diz para ela, mas mulher, uma hora dessa você está bêbada. Ana foi confundida com uma mulher bêbada, embriagada, porque a maneira que ela orava era uma maneira dolorosa, uma maneira que tirava tudo que ela tinha de dentro. Mas o segredo está no próximo passo. Ana faz a seguinte oração ao Senhor: Senhor, se tu me des um filho, eu vou entregar esse filho ao Senhor. Eu vou entregar esse filho ao Senhor e ele vai te servir. Eu entendo aqui que Ana, ela deixa de pensar em si própria. Ela para de olhar para o seu próprio umbigo. Ela para de pensar naquilo que Penina estava fazendo, a afronta que Penina lançava sobre ela. Ela deixou de pensar na vergonha que ela passava diante das pessoas, e ela começou a olhar para o reino, para Deus. E ela disse: Senhor, eu vou te entregar, esse filho é teu. Se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. E assim aconteceu, irmãos. No outro ano, Ana já estava com o seu Samuel nos braços. Isso tudo porque, irmãos, ela alinhou a vontade de Deus ao desejo do seu coração. E muitos de nós não recebemos os milagres que nós queremos viver. Nós não usufruímos das bênçãos de Deus, porque aquilo que nós queremos não está alinhado com a vontade de Deus. Mas aí você me pergunta, como assim entregar ele para Deus estava alinhado com a vontade de Deus? Deus estava precisando de um homem ali em Israel para governar Israel.
Israel estava perdida, estava ali. Eli era o único sacerdote que estava ali. Seus filhos não eram filhos que agradavam ao Senhor. Então, Ana entrega ali Samuel ao templo. Eli ensina tudo a Samuel. E Samuel cresce. Samuel se torna um sacerdote. Samuel, ali ele se torna um juiz daquela nação. E na palavra de Deus nós vemos que Samuel foi aquele que ungiu rei Davi, aquele que deu a descendência do nosso Senhor Jesus. Então, o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que nós pensamos. Ana queria um filho. Deus estava pensando num grande profeta para a nação de Israel. Talvez você está pedindo Deus um trabalho, mas Deus quer te dar algo muito maior do que apenas um trabalho. Deus quer te colocar numa empresa para você fazer a diferença, para você ser luz naquele lugar. Talvez você está pedindo Deus uma casa, mas Deus não quer te dar apenas uma casa. Deus quer te dar um lar abençoado, um lar próspero, onde Ele vai reinar naquele lugar, aonde a presença dEle será adorada naquele lugar. Talvez você está pedindo Deus que te ajude, que te dê direção para que a sua vida financeira ela seja direcionada, se acerte. Mas Deus não quer só acertar, pagar suas dívidas, que você pague suas dívidas. Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher próspera, para que você venha ser abençoado e abençoar outras pessoas. Porque o plano de Deus é muito maior do que eu pensei, do que eu imaginei. O plano de Deus para a tua vida nem ao seu coração chegou, mas o que Deus tem para você é grande, é poderoso, é maravilhoso, assim como Ele é. Então, meus amados, não se preocupe. Alinhe a sua vontade, alinhe os seus sonhos à vontade de Deus. Você já perguntou para Deus se o que você quer é da vontade dEle? Porque talvez você está se ajoelhando diante de um tapete, pedindo para Deus algo que Deus não quer para você. E aí você diz para mim, eu estou orando, já é a 5ª campanha que eu faço nesse ano e eu não recebo a resposta. Talvez a resposta Deus já te deu e é não. Talvez Deus já disse para você, é não, o que eu tenho para você é outra coisa. E aí não é fácil, né, irmão? Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Não é fácil ouvir o não de Deus. Mas ouvir e obedecer o não de Deus traz crescimento. Ouvir e obedecer o não de Deus traz sucesso, traz vitória, traz contentamento. E nós precisamos entender isso. Porém, Ana só viveu um milagre quando ela alinhou-se à vontade de Deus. E aí uma coisa que quero compartilhar com vocês, que eu pude refletir em Ana e Paulo. Os dois estavam vivendo um momento de afronta. Os dois estavam vivendo um momento de perseguição. Paulo estava preso porque pregava o evangelho. E Ana estava sendo perseguida por sua rival Penina. Quantos de nós temos recebido afrontas na nossa vida? Quantas pessoas têm vindo contra nós? Quantos problemas têm nos atacado? Enfermidades têm vindo contra nós? Pessoas têm lançado palavras contra nós? Dificuldades têm se levantado? Parece que todo dia é uma dificuldade maior que a outra e você se encontra assim como Daniel na cova dos leões. Mas Ana e Paulo, diante dessa situação de perseguição, eles não retrucaram, eles não brigaram. A Bíblia não relata em momento algum que Ana brigou com Penina. Eu nunca vi. A Bíblia não relata que Ana discutiu com Penina, que elas saíram na mão as duas. A Bíblia não relata que o apóstolo Paulo, ele se rebelou dentro da prisão. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que quando Paulo e Silas estavam na prisão, que ele foi preso, não foi uma nem duas,
foram várias. Quando ele estava preso com Paulo e Silas, ele adorou ao Senhor, ele orou e ele adorou. Aprendo com esses dois que no momento em que nós somos atacados, no momento que nós somos afrontados, o lugar que nós temos que ir é para o joelho, irmão. O lugar de nós vencermos as nossas guerras é no joelho. O lugar de nós vencermos as nossas batalhas é no joelho. E nós aprendemos aqui na semana passada que o joelho dobrado não significa esse joelho dobrado, mas significa um coração prostrado. Porque não adianta eu ter o meu joelho dobrado se o meu coração ele não está prostrado. Se a minha obediência a Deus, ela não é reverenciada. Se o meu coração ele não é entregue ao Senhor. Não adianta eu bater os meus joelhos no chão, ficar com os joelhos roxos, se o meu coração ele está endurecido, se o meu coração não se prostra diante de Deus, nem obedece aquilo que Deus tem dito a mim e a você. Mas apóstolo Paulo e Ana, nessa situação, eles se assemelham. Eles vão para o joelho diante da afronta, eles vão orar, eles vão chorar diante daquele que pode resolver, eles vão clamar aquele que pode todas as coisas. Mas não é só eles dois, não. Como eu disse aqui, Daniel também. Daniel estava lá juntamente com o rei Dário. Daniel, irmãos, era aquele homem colado no rei. Daniel era aquele homem que o rei Dário amava. Daniel estava sendo cogitado para assumir o posto da maior honraria do lado do rei Dário. E aí os outros presidentes que estavam lá junto, que eram amigos, colegas de trabalho de Daniel, ficam com inveja. Porque Daniel ele estava cogitado para assumir um posto mais alto. Então, naquele momento, eles fazem um decreto e dizem para o rei Dário assinar aquele decreto, falando que qualquer que adorasse a outro Deus, se não fosse ao próprio rei, ele seria lançado na cova dos leões. Diante dessa afronta, quando Daniel ele fica sabendo dessa situação, ele segue a sua vida normalmente. E ele vai para sua casa, e ele se prostra diante da sua janela aberta, virada para Jerusalém, e ele faz a sua oração. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque é um costume do povo judeu orar 3 vezes ao dia. E o interessante, irmãos, que o povo judeu, eles não têm o hábito de orar ajoelhado. O povo judeu, o hábito deles é orar em pé. Somente em adoração e em coisas assim extremas que eles se ajoelham. Mas vemos aqui Paulo ajoelhado, vemos Ana ajoelhada, prostrada, vemos Daniel ajoelhado diante de Deus. Em causas extremas, ajoelhe-se diante do Senhor. Porque é Ele que pode resolver a sua situação. É Ele que pode resolver a sua causa. Então Daniel ali ajoelhado, passa ali os seus amigos e falam: Daniel estava orando a outro Deus. Então ele é levado, a denúncia é levada ao rei Dário. Todos sabemos a história, o rei Dário amava Daniel. Era o amigo dele, ele gostava muito e ele ficou muito triste de ter que lançar Daniel na cova dos leões. Olha, irmãos, que interessante. Daniel é lançado ali na cova dos leões e a Bíblia nos relata que o próprio rei volta entristecido para o palácio. A Bíblia diz que o rei jejua em favor de Daniel. A Bíblia diz que o rei, ele jejua em favor de Daniel. E ele ele tem uma esperança que o Deus de Daniel pudesse livrá-lo daquela situação. E quando ele chega pela manhã, ele nem dorme, a Bíblia diz que ele nem dorme. Quando ele chega pela manhã, na porta da cova dos leões, ele grita: Daniel. Aí o Daniel responde: estou aqui, eu estou aqui. Irmãos,
diante das afrontas na sua vida. Não pare de adorar. Diante das situações que se apresentam diante de você, não pare o seu percurso de fé. Continue crendo, continue orando, continue pelejando, continue, avance, continue, não pare. Vão dizer que você é um crentinho agora. Vão dizer que você só vai na igreja, só fica indo na igreja. Vão dizer tantas coisas ao seu respeito. Mas você sabe em quem você tem crido. Então permaneça, continue em oração, continue prostrado. Sabe por quê? O teu Deus é o Deus que te livra da cova dos leões. Ele fecha a boca do leão e você não será devorado. Assim aconteceu com Daniel. Quando o rei Dário diz Daniel, e ele responde ali, ele fala, o rei Dário, ele fica muito alegre, porque ele vê quem é o Deus verdadeiro. Ele vê que o Deus de Daniel é um Deus verdadeiro. Aquele que te mandou para a cova dos leões vai ter que ver quem é o seu Deus. Aquele que te mandou para a cova dos leões vai glorificar o seu Deus. E a Bíblia diz que o rei Dário disse lá naquela cidade que seria adorado naquele lugar o Deus de Daniel. Eu quero dizer para você, talvez lá na sua casa estão te jogando na cova dos leões porque você ora. Na sua casa estão te jogando na cova dos leões porque você adora. Lá no seu trabalho estão te jogando na cova dos leões porque você serve a um Deus grandioso. Lá na sua família estão te jogando na cova dos leões, mas aqueles que te jogam na cova dos leões estará adorando ao seu Deus junto com você. Aqueles que te colocam na cova dos leões vão exaltar a esse Deus juntamente com você. Aqueles que te perseguiam um dia vão adorar ao Deus que você serve. Isso não é grandeza, isso é exaltação de Deus. Aqueles que um dia falaram que você era um crente que só vivia na igreja, só vivia orando, que o seu negócio era falar de Bíblia, te chamavam de Bíblia. Aqueles que disseram, você só quer saber de igreja, o seu negócio é tudo é Deus. Eles estarão junto com você aqui adorando ao Senhor, porque eles reconhecerão que o teu Deus é um Deus poderoso, é o Deus que vence batalhas, é o Deus que vence guerras, é o Deus que te tira da cova dos leões e Ele te faz triunfar. Agora, aqueles que tramaram contra Daniel, irmãos, foram lançados na cova dos leões juntamente com seus filhos e toda a sua família. Eles foram lançados na cova e a Bíblia diz que antes deles chegar na porta, os leões já tinham devorado eles. Os leões já tinham devorado eles. Decida hoje, em meio à afronta, em meio às situações adversas, em meio aos problemas, decida não desistir, decida continuar, decida avançar. Está com problema? Mas eu continuo adorando. Está com dificuldade? Mas eu continuo orando. Está com problema? Mas eu continuo na presença. Eu não estou aguentando mais? Não estou, mas eu continuo, porque eu sei em quem eu tenho crido. É um Deus vivo, um Deus que me garante a vitória. E Ele venceu, e Ele me garante a vitória. Nele você é mais do que vencedor. O rei Ezequias, irmãos, afrontado por Senaqueribe, o rei da Síria. Lá em Crônicas, a palavra vai nos dizer que a afronta foi tão descabrosa. O rei da Síria chegou a dizer que o povo iria comer as próprias fezes. A afronta foi tão grande, tão pesada, que o rei da Síria falou com aquele povo: se vocês continuarem adorando esse Deus, eu vou fazer vocês comerem as próprias fezes.
A afronta foi tão grande que Ezequias, ele se dirigiu ao profeta Isaías e os dois lá no templo oraram ao Senhor. Ezequias orou, se vestiu de pano de saco, falou: Senhor, que humilhação é essa? O meu pai, os meus descendentes, eles não queriam nada com o Senhor. Os meus descendentes, eles destruíram o templo. Eu assumi o trono. Eu reconstruí o templo para adoração ao Senhor. Ezequias foi aquele rei que quando ele assumiu, ele colocou a presença de Deus no centro do seu reinado. E, Senhor, eu estou colocando a tua presença no centro do reinado. O Senhor é o Deus desse reinado. E mesmo assim a gente recebe essa afronta. Mesmo assim eu estou vivendo esse problema. Talvez você se encontre assim. Talvez você ora. Talvez você busca, você lê a Bíblia, você entroniza, você coloca Deus no centro da sua casa. E você fala: eu estou recebendo essa afronta, Senhor. Mesmo te adorando, mesmo te servindo, mesmo entregando tudo ao Senhor, mesmo te honrando na minha casa, aonde eu vou eu te honro, aonde eu vou eu te adoro, aonde eu vou o Senhor é o Deus da minha vida, e mesmo assim eu tenho que viver essa afronta. A Bíblia diz que Deus responde a Ezequias. A afronta que Ezequias, que o rei da Síria, fez contra você, Ezequias, e todo o povo, ele fez a mim. Quero dizer para você que a afronta que vem contra você, vem contra o seu Deus. A afronta que se levanta contra você também se levanta contra o seu Deus. Você não está sozinho, Deus está com você. Se a afronta se levantou contra você, se levantou contra Deus também. E Deus, ele se coloca em posição diante da afronta que se levanta contra você, porque você é guardado dele, você é protegido dele. Porque você colocou ele no centro da sua vida. Então a afronta que vem contra você, vem contra o próprio Deus. A afronta que vem contra a sua vida, vem contra o próprio Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Deus manda uma ordem naquela mesma noite. Na mesma noite que Ezequias se pôs de joelho, na mesma noite que Ezequias se prostrou, na mesma noite que Ezequias se rasgou diante da presença de Deus, na mesma noite, Deus mandou um anjo que matou todos os inimigos. Todos os inimigos de Ezequias foram mortos. Todos os inimigos de Ezequias, nenhum ficou de pé. Sabe por quê? Porque a afronta que se levantou contra Ezequias se levantou contra o próprio Deus. A afronta que se levanta contra você se levanta contra o próprio Deus. Se Ele é o Deus da sua vida, se Ele está no centro da tua casa, se Ele é o teu Senhor, Ele está como guarda da sua vida e nenhuma afronta permanecerá de pé, porque Ele é um Deus poderoso que coloca abaixo toda afronta que vier contra você. Não prevalecerá de pé, nenhuma arma forjada prevalecerá de pé contra o teu Deus. Nenhuma. Não resolva, irmãos, os seus problemas no campo natural. Não resolva os seus problemas no campo natural. Resolva os seus problemas no campo sobrenatural. Porque Deus vai te dar armas para você vencer no natural.
Enquanto você está de joelhos clamando, o Senhor está te dando estratégia para você vencer no natural. Enquanto você está buscando de Deus, enquanto você está prostrado de joelho, Deus está levantando situações, pessoas para agir no natural ao seu favor. Então pare de lutar com as suas próprias armas, pare de lutar com a sua própria força. Vai para o sobrenatural, vai para o joelho, vai adorar, vai buscar de Deus, porque enquanto você está de joelhos, Deus está levantando um exército de anjos para guerrear ao seu favor, para guerrear a sua causa e para fazer de você um vencedor. É só você crer, é só você confiar. Não lute as suas guerras no campo natural. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra homem, mas é contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A sua guerra não é contra o seu esposo, a sua guerra não é contra o seu filho, a sua guerra não é contra o seu patrão, a sua guerra não é contra o seu vizinho, a sua guerra não é no campo natural, a sua guerra é no sobrenatural. Começa a guerrear de joelhos, porque Deus vai levantar um exército de anjos para guerrear ao seu favor. E eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar neste momento. Nós vamos orar e hoje nós vamos fazer diferente. Quem aqui não recebeu o seu tapete, levanta a mão aí. Os diáconos vão entregar, pode ficar com as mãos erguidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aqui na frente também tem. Você que tem, aqui na frente tem gente que não pegou, tá bom? Isso aí. Esse tapete, irmãos, é um tapete para você escrever nele a sua causa, aquilo que você quer colocar sobre os seus joelhos. Mas vamos aprender com aquilo que nós aprendemos hoje. Coloque aqui aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Não coloque aquilo que você quer tão somente. Coloque aqui aquilo que Deus quer para você. Ore e fala: Senhor, eu quero isso, mas o Senhor tem algo para mim. É isso que o Senhor quer? Então, se for da tua vontade, eu quero. Agora, se não for, tira isso do meu coração. Se não for para me viver isso, tira isso do meu coração, porque os planos de Deus para nós são infinitamente maiores. Então você vai colocar aqui aquilo que você conversou com Deus, aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Não sonho, não fantasias. Não aquilo que a sua mente, né? Porque eu tenho uma mente muito aleatória. Sei vocês, mas minha mente é aleatória, muito aleatória. Se eu for ser guiada pela minha mente, eu caio no buraco. Porque uma hora eu quero uma coisa, na outra hora eu quero outra. Numa hora eu quero isso, na outra hora já pensei melhor. Minha cozinha, gente, lá em casa, eu já desenhei ela 50 vezes. O André, acho que ele já até desistiu, porque eu já quis mudar meu fogão de lugar 50 vezes. A última, eu fiz ele fazer a bancada, o espaço da minha geladeira. Mas eu já tinha falado com ele antes. Eu falei assim: ó, essa geladeira não vai ficar boa aí. Aí ele falou assim: ah, então não vai dar para colocar ali. Aí eu falei assim: ah, então põe nesse lugar aqui. Irmãos, tá lá quebrada. Ele já achou outro lugar que eu queria para colocar a geladeira. E eu já falei com ele: ah, não quero esse balcão aqui mais não. Agora eu quero de outro jeito e a porta em outro lugar. Porque se eu for olhar, toda hora eu vou ver um defeito naquela cozinha. Eu já não quero aquele piso que ele colocou. Não, esse piso mancha demais, está feio já. Eu quero trocar. Então a minha vontade, ela é muito vulnerável. Agora a vontade de Deus não. A vontade de Deus, ela é grandiosa. Porque Deus, ele conhece o meu amanhã. Deus sabe do meu amanhã. A minha oração agora: Senhor, revela-te a mim essa cozinha, meu Deus, do jeito que vai agradar o meu coração. Do jeito que vai ser agradável para me viver aqui dentro dessa cozinha, sem olhar para ela e não ficar chateada. Já estou orando assim.
assim para Deus já me dar contentamento, né? Igual um certo vídeo que eu vi da Ana Paula falando, ela não queria a varanda dela lá, ela queria trocar o piso, colocar um mármore, que aquele piso estava muito feio. Aí ela foi, colocou contentamento no coração, orou, Senhor, me faz amar esse piso, já que não tem jeito mesmo, me faz amar esse piso. Aí diz ela que de repente deu uma chuva muito forte lá onde ela morava, e aí a chuva estragou o piso todo, ele estufou tudo. Aí, o que aconteceu? Tinha que tirar o piso. Aí ela falou assim que tinha um dinheiro para receber, recebeu o dinheiro, e quando foi ver, o dinheiro que ela recebeu era o mesmo valor do piso que ela queria colocar. Então, ela orou ao Senhor, ela colocou diante do Senhor uma coisa tão simples, um piso de uma varanda. Irmãos, o Senhor é um Deus de detalhes, Ele se importa com todos os detalhes da sua vida. Ele se importa com a luminária que você quer colocar lá na sua sala. Ele se importa com tudo isso. Ele se importa com você, Ele se importa com todos os detalhes da sua vida. Só que viva para um propósito maior, porque quando você vive para um propósito maior, o Senhor cuida dos detalhes da sua vida. Quando ela parou de se importar com aquele detalhe, porque estava causando briga no seu relacionamento, ela estava chateada, ela já estava brava. Quando ela colocou diante de Deus essa situação, ela deixou de ligar para aquilo que era do momento, um detalhe. Deus cuidou do detalhe na vida dela. Quando você se importa com um propósito maior, quando você coloca o seu coração no propósito de Deus, para sonhar os sonhos de Deus, Deus cuida dos detalhes da sua vida. Não ache que Deus despreza os seus detalhes, os seus sonhos, as suas singelezas, aquele detalhezinho que você quer na sua casa. Deus, Ele sonha com isso também. Deus, Ele ama realizar os nossos sonhos. Deus, Ele ama concluir os nossos sonhos. Mas enquanto nós estivermos olhando para o nosso próprio umbigo, nós não viveremos as grandezas de Deus na nossa vida. E neste momento eu quero convidar você a vir até aqui à frente. Você vai pegar o seu tapete, você vai vir até o altar, e nós vamos orar hoje de joelhos. Se você não trouxe, não tem problema, você pode vir, você vai se ajoelhar aqui. Porque esse tapete é simbólico, viu, irmãos? O tapete, todas as vezes que nós falamos aqui, nós direcionamos a igreja, nós entregamos algum objeto, alguma coisa, nós sempre explicamos que o objeto, ele não faz nada acontecer. O que faz acontecer na nossa vida é a nossa fé. E não porque a nossa fé muda Deus. Você acha, Luciene, mesmo que a sua fé vai fazer Deus fazer alguma coisa? Você acha que a sua fé tem poder de fazer Deus fazer alguma coisa? O que Deus tem para fazer na nossa vida já está feito, irmãos. O que Deus tem para você, Luciene, já está feito. A sua fé vai fazer você acessar aquilo que Deus já te deu. A fé é para fazer com que nós venhamos ter acesso àquilo que Deus já entregou para nós. Todos os seus milagres, tudo aquilo que você quer, essa causa que você colocou aqui, ó, já é sua. A sua fé vai fazer você acessar o seu milagre. A sua fé vai fazer você sair da sua zona de conforto e dar passos diante do seu milagre. A sua fé vai fazer você sair da sua zona de conforto e levantar e orar. A sua fé vai fazer você sair da sua zona de conforto e levantar e vir até a casa de Deus. A sua fé vai fazer você sair da zona de conforto e fazer um currículo e entregar na empresa que você sonha. A sua fé vai fazer você sair da zona de conforto e ir até a casa que você sonha em comprar e fazer uma proposta. Tudo que você sonha diante de Deus já foi liberado. A sua fé é que faz você se mover em direção ao milagre de Deus na sua vida. Então eu gostaria que você colocasse seu tapete no chão. E você vai orar diante de joelhos. Mas não coloca só seu joelho no chão, não.
prostra o seu coração diante de Deus. Você que pode, viu, irmãos? Se você pode, se ajoelha. Mas não coloca só o joelho físico no chão. Prostre o seu coração diante de Deus. Faça como o rei Ezequias. Se prostre diante de Deus, diante da afronta. Faça como Daniel. Se prostre diante de Deus, mesmo em meio à perseguição. Faça como Ana. Se prostre diante de Deus, mesmo que a sua situação seja impossível de ser resolvida, mesmo que a sua causa seja impossível. Faça como Paulo, se prostre diante de Deus de joelhos para clamar ao Senhor por coisas maiores que nem ao seu coração chegou, que nem mente humana ainda pensou, mas creia que Deus já entregou na sua vida. Pai querido, nós estamos de joelhos, prostrados diante de Ti, mas não só com joelhos. O nosso coração está rendido. A nossa obediência é Tua. O nosso coração é Teu. A nossa dependência é do Senhor. Aqui está pessoas, meu Deus, clamando por situações, por dificuldades que têm enfrentado, por problemas que têm se apresentado, por causas difíceis, causas impossíveis. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que age na impossibilidade. Age com cura agora, meu Deus, aonde precisa de cura. Age com libertação, meu Pai, aonde precisa de libertação. Age, meu Deus, com providência, aonde precisa haver, meu Deus, providência. Que o necessitado agora encontre resposta. Que o angustiado encontre paz. Oh Senhor, vai de encontro ao teu filho agora. Vai de encontro à tua filha agora, meu Deus. Traga, meu Deus, o contentamento aos nossos corações. Faça-nos confiar em Ti e acreditar que o Senhor tem coisas maiores. Que os planos que o Senhor tem para nós são maiores do que pensamos, Pai. Age, meu Deus, na nossa vida. Age, Senhor, nos nossos corações. Derrama agora, meu Deus, o Teu bálsamo curador. Derrama agora, meu Deus, resposta, Pai. Em nome de Jesus. Joelhos dobrados, coração quebrantado. Joelhos dobrados, coração rendido. Joelhos dobrados, coração obediente, joelhos dobrados, uma vida devotada ao Senhor. É o que nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar, crendo que Deus é o Deus de resposta. E Ele fará você ver aquilo que Ele tem para você. Nenhum filho que está prostrado de joelhos diante do Pai volta de mãos vazias. O Senhor está entregando a você algo grandioso nessa noite. O Senhor está entregando a você algo poderoso nessa noite. Basta você crer, basta você confiar. Eu, irmãos, não sei a sua causa, nem tampouco precisa que eu saiba, porque eu não posso fazer nada por você, a não ser orar, te ajudar em oração. Mas tem um que pode todas as coisas. Tem um que pode tudo. Um que é um Deus do infinitamente mais, e Ele está aqui. E para que você viva essa grandeza de Deus, para que você viva os milagres de Deus na sua vida, faça como o rei Ezequias. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Coloque o Senhor no centro da sua casa. Coloque o Senhor no centro do seu coração. Porque quando a afronta vier, você sabe que tem um Deus que se levanta ao seu favor.
Quando a dificuldade vier, você sabe que tem um Deus com você. Andar sozinho, irmãos, é terrível. Viver sem Deus é terrível. Ele está sempre conosco, mas nós nos afastamos dele. Nós deixamos ele para trás e queremos seguir o nosso caminho sozinhos. Mas hoje eu quero dizer para você: chame o Senhor para o centro da sua vida. Deixa Ele ser o teu Deus, deixa Ele ser o teu guarda, deixa Ele ser o teu guia, deixa Ele ser o teu direcionador. E se tem alguém aqui nessa noite que deseja colocar o Senhor no centro da tua vida, colocar o Senhor como o seu Deus e o seu Senhor, o seu Salvador, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. A minha vida é tua, meu coração é teu. Se tem alguém, levante sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que quer declarar Jesus como seu Senhor, quer declarar Jesus como Salvador da sua vida, eu quero orar por você. É só você levantar as suas mãos. Porventura, se tiver alguém aqui que um dia disse: Senhor, a minha vida é tua, meu coração é teu, mas decidiu seguir o caminho sem o Senhor, por N motivos, perdeu o controle da sua vida, entregou o controle da sua, deixou o controle da sua vida nas suas próprias mãos, tirou o controle das mãos de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós somos humanos e nós queremos as coisas no imediatismo e às vezes tiramos o controle das mãos de Deus. E se porventura tem alguém aqui hoje que quer devolver o controle da sua vida para Jesus, quer dizer: Senhor, eu quero voltar para o centro da tua vontade, eu quero voltar a viver o Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, eu quero que o Senhor controle os meus caminhos, eu quero viver para o Senhor, eu quero, meu Deus, que o Senhor seja a direção da minha vida. Levante suas mãos, eu quero orar por você também. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, se tem alguém aqui nessa noite que quer dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida novamente, dirigindo os meus caminhos, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Aleluias. O Espírito Santo de Deus está dizendo que tem alguém aqui nessa noite, mas é uma decisão pessoal. E só você pode decidir. Essa decisão é sua. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que Deus escolheu para você viver hoje. Comece a viver os planos grandiosos de Deus na sua vida hoje. Não deixe para amanhã. E eu quero orar e agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui. Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença que é real aqui neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que encheu os nossos corações. Como o Senhor falou comigo. Como o Senhor me tocou. Como o Senhor me tratou com essa palavra. Obrigado, Jesus, porque hoje eu saio daqui crendo mais e mais em Ti e confiando mais e mais no Senhor. Obrigado por cada um que esteve aqui, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permitiu viver esse dia de entrega, de adoração e devoção ao Senhor. Nos leve para casa em paz, assim como em paz o Senhor nos trouxe. Obrigado, meu Deus, por esse momento na Tua presença. Nós entregamos a Ti, meu Deus, esse restante de semana, meu Deus. Que seja, meu Pai, abundante em graça. Que seja abundante, meu Deus, em realizações. Que seja abundante em conquistas. Eu te agradeço, eu te louvo. Não só hoje, mas para todos sempre. Levanta sua mão direita e vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita de Jesus,
Que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz, que Deus abençoe vocês e até domingo no nosso culto de missões, em nome de Jesus.